Fala galera, bem-vindos aqui a mais uma aula de drones da Aerovista. Quem fala aqui é Pablo Regino. Vamos falar um pouco a respeito de drones. Nessa aula de hoje, aula 2, vamos falar a respeito. Vamos começar falando a respeito de negócios. Tá? Vamos falar do que a galera gosta, dinheiro. Afinal, quanto é possível ganhar com drone? Quem está querendo começar a mexer com drone, ou já é fotógrafo, cinegrafista, quer entrar nessa, o que eu recomendo? Foca, se você quer começar um negócio, foca em algo específico ali, escolhe uma área daquelas que eu falei na primeira aula, escolhe uma aula daquela, uma área e concentra. Por quê? Assim você vai ficar como especialista no mercado e isso vai dar um retorno de mais dinheiro, porque o especialista ele é melhor remunerado, correto? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de algumas coisas aqui, algumas áreas, tá? Fotografia aérea. Como eu falei na aula passada, né? A gente vendia fotografia aérea aí, na média de hoje seria aí uns 5 mil reais. E hoje o pessoal vende aí a 150, 200 reais, olha lá, né? Mas uma coisa necessária é a gente levantar os custos, né? O custo de ter um drone, o custo de locação do espaço, o telefone que você vai precisar, computador, né, para tratar as imagens, uma assinatura de um pacote Adobe, e tudo isso né, são custos mensais aí que você tem. Não dá para sair cobrando 150 reais aí achando que você vai voar todos os dias do mês, correto? Então o que acontece? Existe um preço mínimo que é necessário a gente cobrar para a gente se valorizar também. Não dá para a gente cobrar um valor de 200 reais, 150, 300 reais aí num trabalho, sendo que esse valor é o valor que a gente chama de freela, né? Se eu vou contratar uma pessoa para fazer um freela, aí tudo bem, você pode cobrar um valor se você não tem nenhuma responsabilidade com o trabalho, com o cliente, com o atendimento, com o custo, só vai lá, faz a filmagem e entrega, tudo bem, você vai lá e faz esse trabalho por 300 reais, por 250, por 400, 500 e tudo bem, né? Entrega o trabalho e pronto. Ali é uma forma de você fazer um dinheiro rápido para, às vezes, auxiliar alguém do que você conhece ali do mercado, né? É uma forma de trabalhar sobre a demanda para ganhar experiência, tá? A média de preço de freela atualmente é essa, tá? Que a gente paga aqui entre 300, 400 reais por job. Jobs rápidos, jobs que vão te ocupar aí 2, 3 voos aí num período, então dá para a pessoa fazer aí 2 freelas por dia tranquilamente. Isso eu tô falando hoje, né, gravando esse vídeo aqui no dia 29 de junho de 2021, tá? Se alguém estiver vendo isso aí depois, pode ter mudado. Então vamos lá. Quanto que eu cobro num job de fotografia aérea, tá? Vou dar alguns valores reais que eu passo normalmente, é, e como que eu faço o levantamento desses valores. Então, fotografia aérea. Se você vai fazer uma fotografia, vamos colocar aqui fotografia de um imóvel. A pessoa que vai contratar para fazer uma foto de um imóvel, normalmente é para vender o imóvel, né? Então, normalmente são corretores, tá, que te contratam para fazer esse tipo de trabalho, ou corretoras, né, imobiliárias. É um trabalho que pode ser bem lucrativo, tá, se você fazer um pacote com as imobiliárias. E o que acontece?
Se você faz um pacote, você vai ter muitos voos, você vai cobrar um valor mais baixo, negociar em um valor mais baixo e vai conseguir ganhar pelo volume, tá? Aí eu vou te passar o valor normal. Por exemplo, uma fotografia de imóvel. O que, que eu levo em consideração para dar esse valor, para levantar os custos, para passar o valor desse imóvel, desse job? Primeiro, quanto tempo, né, qual a distância, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, né, a distância, quanto que eu vou gastar de combustível. Se é numa outra cidade, em outro estado, né, eu já fiz trabalhos em vários estados do Brasil, Pernambuco, a gente em Roraima, tem possibilidades aí de divulgar o trabalho com as próprias. Você vai lá passear numa cidade, faz algumas imagens de drone e divulga isso com com o que eu falei na aula de ontem, com o SEO, né, com algumas palavras-chave, falando o nome da cidade, e você vai ter ali uma relevância na busca do Google, e pode ser que alguém, quando pesquise fazer drone, por exemplo, em Brasília, e você tiver um material ali falando a respeito disso, eles vão te chamar, tá? Como hoje muita gente tem drone, então fica mais difícil às vezes fazer alguns voos em áreas muito longes, porque aí o custo de viagem vai pesar um pouco. Mas mesmo assim, se você tiver um trabalho de qualidade, de referência, isso não vai ser um problema, tá? Grandes empresas pagam mais caro. Isso entra no número 2 aqui. A distância, né? Quem está te contratando, não é pela cara do cliente, tá? Você não dá o preço pela cara do cliente, mas pelo nível de exigência que aquele tipo de cliente está acostumado e com o que você vai precisar entregar. Então, se é um cliente corporativo, se é uma empresa corporativa, saúde. Se eu não cortar esse espirro, saúde. Desculpem aí, tá? Se é um cliente corporativo, ele tem possibilidade de pagar mais. E ele vai te exigir mais. Ele vai ter uma necessidade de qualidade maior. Você vai ter que dedicar mais tempo. Ou seja, o custo que você vai cobrar dele não vai ser o mesmo de uma pessoa física, tá? O custo de uma pessoa física e a exigência dela vai ser menor, e o custo que ela vai ter, o recurso que ela vai ter para te pagar também provavelmente vai ser menor, né? Só se for uma venda de uma casa aí de alto nível, pode ser que sim, aí sim você pode ter um recurso maior aí para poder atender essa necessidade de foto aérea. Mas no geral é isso. Se é uma empresa corporativa, você vai cobrar mais, porque você vai precisar dedicar mais, e a pessoa física vai cobrar menos, vai dedicar menos. Quanto? Nesse caso aqui de uma fotografia de um imóvel, tá? Se uma indústria aqui me pede uma foto de uma área comercial, por exemplo, eu cobrava antes, né, algum tempo atrás, na faixa de R$2.000. Mas esse valor caiu atualmente por causa do custo mesmo dos drones, tá? E da mão de obra também. Mais pessoas sabem pilotar, então você pode contratar pessoas, fica num custo mais barato. Dá na média de R$800 o custo aí de um serviço desse corporativo. Pessoa física, você vai conseguir aí fazer um serviço aí na média, você está falando na média do mercado, tá? Que a gente cobra, o que o pessoal paga, na média de R$500. Isso aqui é o que a gente trabalha aqui na nossa empresa, tá? Não está errado a pessoa fazer valores diferentes, não. E porque o mercado é livre, né? A gente cobra aquilo que a gente precisa para nossa margem de lucro e para manter a empresa e para o tanto de esforço que você acha e quanto que você vale que acha o seu serviço. Né? Esses serviços aqui são simples, em que a gente vai lá, faz as fotografias, dá uma calibrada no computador, no Lightroom, e entrega essas fotografias.
Como é que eu faço aqui? Eu sempre dou uma garantia do serviço. Como que funciona? Eu fui lá, fiz o trabalho. Primeiro, antes de fazer o trabalho, é claro, você tem que pegar um briefing, né? A gente vai falar do briefing depois. Mas você faz aqui o serviço, se der algo não ficou do jeito que o cliente quer, eu vou lá, ou um funcionário meu, né? Vai lá e faz o serviço. Faz de novo, refaz. Por quê? Porque é a forma que a gente tem de atender melhor aquele cliente, né? Se o dia, às vezes, a luz não estava boa, ou tinha algo que ele queria mostrar que não ficou tão legal, para a gente fidelizar aquele cliente, mostrar que a gente tem ali um apreço, né? E a gente quer manter aquele cliente, o melhor que a gente faz é atender da melhor forma possível. Então, essa garantia de serviço aqui eu sempre faço, tá? E mantenho, né, como é que funciona. Eu não cobro, não tem taxa extra, não cobro nada a mais. Só vou lá e repito o serviço e complemento ele. Se for algo que o cliente não tinha combinado, né, eu posso cobrar um valor a mais, né, só pelo deslocamento ou pelo tempo extra. Tá? Isso aqui os próprios clientes às vezes oferecem. Falam, não, eu te pago um pouco a mais para você não... Né, porque a gente não combinou e tal, então é tranquilo. Isso aqui é os valores de fotografia, tá? Agora tem uma coisa. Vou subir. O valor aqui, quando a gente vai fazer um trabalho de fotografia e filmagem, já tem uma demanda extra, né? Porque além de fotografar, você precisa filmar. Ou seja, você vai ter mais tempo no local de trabalho. Tem uma exigência extra. Como é que escreve exigência, hein? Acho que é assim. Se estiver errado, depois... Não sou mestre em português, não. Minha mãe que é. Vamos lá. Fotografia e filmagem, mais tempo de local no trabalho, exigência extra. Você vai precisar de um olhar para filmagem, tá? É diferente da fotografia. E você vai precisar também de mais tempo de processamento, de descarregamento das imagens, de processamento. Quando entra a filmagem, tem uma forma de ganhar mais dinheiro, que é como? Com a edição. Hoje em dia existem muitos softwares fáceis de editar, tá? Que não exigem tanto. Pode fazer cortes simples e ainda assim o vídeo ficar bonito. Se você não sabe editar, aprende. Se não quer aprender, paga alguém que edita e fica feliz. Mas numa edição, vamos colocar o valor aqui. Dessa fotografia e filmagem, a gente está dando aqui o exemplo de uma casa, tá? Que filmagem de um imóvel. Lá em cima, a gente falou que você consegue cobrar de uma empresa, quando é um imóvel comercial, você consegue cobrar aí um valor maior, né? Quando entra filmagem, você já consegue subir isso aqui para quase dobrar. Eu normalmente coloco o dobro, tá? Fotografia é um valor, filmagem é outro. E quando é pessoa física, residência, né? É um imóvel aqui, uma residência, algo assim mais simples um pouco, aí o valor que eu cobro já vai aí na faixa de 1.000 a 800, tá? Isso aqui é só a filmagem. Mas entra a edição. Só a edição eu já consigo colocar um valor extra aqui.
que já estava aqui, ó, mais recursos. Tá, só pela edição a gente tem que considerar aqui algumas coisas, tá? Mas eu coloco aqui uma média de R$500 para edição simples. Se vai ser uma edição com lettering, com material... Lettering é texto, tá, pessoal? Texto. Aqui, ó, edição simples. O que é uma edição simples? Edição simples com corte. Corte simples, sem efeito e com música / sons, né? Com royalty free. O que é isso, pessoal? Royalty free. A pessoa que faz a música, na verdade todos os artistas que fazem a foto, você que faz uma foto de drone, faz uma imagem de drone, e quem faz uma filmagem também, tem um direito autoral por aquilo, né? É um ofício, a pessoa está fazendo aquilo ali, tem um trabalho. Aquela imagem que você fez com drone e a pessoa que fez uma música também, ela vai ter sempre o direito sobre aquilo ali. Não tem como vender aquele direito. Aquilo sempre vai ser dela. Ela é a autora do que ela produziu. Então, para vocês terem uma ideia, tem foto que eu fiz há 10, 15 anos atrás e até hoje eu vendo essas fotos. Eu alugo elas, porque não pode se vender a imagem, tá, gente? Se aluga a imagem. Então você cria um banco de imagens, você começa a fazer várias fotos de vários lugares, começa a criar um banco de imagens. Isso é uma outra forma de monetizar seu trabalho de drone. O banco de imagem, você pode, é interessante você colocar uma logomarca ou seu nome pequenininho, às vezes, pelo menos em uma, e colocar na internet, quando você fizer isso, para você mostrar que é sua. Se você tiver um site, um blog ou algum local de disponibilização de imagem, tá? Até Instagram, qualquer outro lugar, mas normalmente na internet, mesmo no Google, um site, alguma coisa assim, você tem a possibilidade de colocar a foto numa qualidade um pouco melhor. E muitas pessoas acabam que usam essas imagens indevidamente, fazem o uso indevido das imagens, o que gera processo judicial, tá? Infelizmente o pessoal faz isso e tem benefício comercial com as imagens. E o que acontece? Se alguém está tendo um benefício comercial com o que você produziu, é de direito seu solicitar que você também seja ressarcido, seja beneficiado. Porque se a pessoa põe uma foto igual fizeram com uma foto minha agora recentemente, uma foto de Goiânia, colocaram Goiânia noturna, né, muito bonita, e colocaram um enorme na frente da loja lá. Uma foto de 3 metros de altura por 4, né, valorizando totalmente ali o ambiente da loja. E não me falaram nada, não me comunicaram, não me pagaram nem nada. Aí eu tive que entrar com um advogado para fazer um acordo extrajudicial lá. E eu recebi esse valor, né? Eu acredito que o acordo ficou em 2.500 nesse. E já teve outras empresas que utilizaram imagens minhas e aí foi para judicial mesmo, que eram empresas maiores, né? E aí foram processos que geram valores. O último ficou em 25 mil, para vocês terem uma ideia. É demorado, demorou esse processo mais de 7 anos, tá? Contra uma empresa aqui de Goiás. Só que acabou que depois de todo esse processo eles ainda preferiram entrar num acordo, porque ia ficar mais caro para eles. Tá? Se quem quiser, depois eu posso até falar mais a respeito disso, é um assunto que tem pano para manga aí. Mas enfim, tem um pessoal que não entra em contato com o advogado, não liga para isso, e isso é muito importante, tá? Não dá para a gente deixar as pessoas se beneficiarem do nosso trabalho sem a gente ter o retorno que é do nosso direito. Então é isso. Então, royalty free. O que é royalty free? É o livre de direito autoral. A pessoa faz aquela imagem e cede os direitos para as pessoas usarem sem pagar ele. Então, quem faz isso, você pode usar a música que a pessoa fez,
Por exemplo, todas as músicas do YouTube que tem lá disponível, tem lá falando que é royalty free, você pode usar livremente. Então você pode usar aquelas músicas na sua edição do seu vídeo, por exemplo. Não tem problema, tá? Você não precisa pagar. Então você consegue ali entregar uma edição simples por R$ 500. Só que se a pessoa pede uma música XYZ lá, de uma pessoa famosa, saiba que isso vai ter um custo. Se você fizer isso sem falar com a empresa, com os artistas que fizeram a música, você pode sobrar para você. A empresa pode ter que pagar, mas também ela pode cobrar de você, porque você errou colocando sem ter pago porque eles estavam errados porque eles não verificaram, né, se a música tinha os direitos autorais, e você está errado por ter colocado a música sem ter pagado os direitos autorais. Então, para não sobrar para ninguém, né, vamos fazer as coisas direitinho aí, tá, gente? Por gentileza, andem dentro das leis. Não tem como fazer as coisas erradas e sair bem na fita, não. Só dá boró. Só tem um jeito de fazer as coisas certas nesse mundo, que é fazer certo. Só tem um jeito de fazer as coisas nesse mundo, né? Fazer certo, porque senão você não fez certo, vai ter que fazer de novo. Então, para não ficar corrigindo, uma edição com lettering, texto, música, narração, vai ser mais cara, tá? Pode entrar aqui um efeito aqui de After Effects. After Effects é efeito, tá? São efeitos que você pode colocar na entrada da música e tal. O que acontece? Esse vídeo aqui, essa edição aqui, ela vai ficar mais cara. Então a edição aqui vai sair já no valor aí de R$ 1.000 aproximadamente. Como é que a gente tem a base desse custo de edição? Porque eu passo para o cliente uma média de edição aqui de 1 a 2 minutos, dependendo do material dele. Então eu consigo passar um valor fechado. Se ele quer um material mais longo, tudo bem, a gente faz também. Só que aí aumenta o valor, tá? Vídeos hoje ninguém quer ver vídeos você está filmando uma área, você vai fazer uma apresentação ali para vender uma casa, uma indústria. A pessoa não tem muito tempo para ficar vendo e nem é interessante você ficar mostrando muita coisa, né? As pessoas gostam de objetividade. Então, 1 minuto a 2 minutos, beleza. Você consegue atender ali a demanda que está cortando aqui um pouco, né? Agora melhorou. Certo. Então, esses são os valores aqui de edição simples, tá? Edição simples e aqui edição simples. Vou colocar edição quase simples aqui. Mais que simples, né? Pronto. Correto? Então aqui, pessoal, a gente já... Então, o que acontece? Se a gente tem uma produção aqui de pessoa física, de pessoa jurídica, fazer uma fotografia de empresa, uma aérea, né? Com filmagem, com edição, então o valor vai ser esse, ó. 1.500 foto e vídeo, tá, gente? Fotografia e filmagem. 1.500 mais a edição. 1.500 mais 1.000. A edição mais completa um pouquinho. 2.500. Isso se a gente for lá na casa fazer uma tomada, 2, tá? O que eu recomendo? Dá o seu melhor. Como que você pode dar o melhor com o drone? Pessoal, tem um jeito fácil.
em vez de você ir lá só uma vez, vai lá em horários. Agora está aparecendo. Vai lá mais vezes em horários diferentes. A luz, como a gente falou na aula 1, é o que é a composição da fotografia. Tudo está relacionado à luz na fotografia, na filmagem. Então, se você vai lá bem cedinho, pega a luz do amanhecer, a imagem fica uma. Se você vai lá no meio-dia e faz outras imagens, a imagem é totalmente diferente. É outra filmagem. A diferença é muito grande. Se você vai lá no entardecer, na luz do sol, é outra coisa também. Se você pega um pôr do sol, então assim, você agrega o valor com o seu esforço, tá? Então assim, você quer ir mais longe? Tem que suar, tá, gente? Tem que suar. Acho que é suar que fala, né? Suar. Enfim, é isso aí. Tem que ter um esforço aí para fazer o diferencial, tá? A imagem de drone está diretamente relacionada com o seu esforço ali na captação. Se você está fazendo uma imagem, se é uma coisa simples, beleza, você vai lá, faz uma filmagenzinha e entrega, tá ótimo, a pessoa fica satisfeita. Mas se você tem ali, se você quer investir no trabalho para referência, para você ter mais trabalhos daquele tipo, o que acontece? Faz o seu melhor, que aí você vai conseguir garantir ali um próximo. Quem não quer, a pessoa que está começando, quer entrar agora no mercado de drone, não tem experiência, eu não recomendo cobrar esses valores aqui não. Eu recomendo fazer uma coisa que é o seguinte: pega a sua área, qual que é a sua área que você gosta de fazer? Você quer fazer foto de imobiliário, de imóveis? Vai numa imobiliária e fala: deixa eu fazer uma casa de graça para vocês. Entendeu? Pega uma casa lá, não, fala uma casa que vocês estão vendendo aí para me fazer um material, um vídeo de graça, vocês não tem que pagar nada. Só para vocês verem o material. Vocês podem ficar até com vídeo, mesmo que vocês não quiserem pagar, só para vocês verem. Vai lá, pega o seu drone e filma essa casa de todo tipo possível, com toda a luz, o sol nascendo, acorda de manhã cedo, vai lá 5 horas da manhã. Não, você tem que ir antes, né? 4h30 para você chegar lá, 5 horas para o sol estar nascendo realmente lá. Pega o sol nascendo, pega o sol mais inclinado um pouco, 45 graus, pega o sol meio-dia, pega o sol se pondo lá, pega a luz noturna, quando está aquele azul do céu azul, quando o sol já se pôs, mas o ambiente não está preto ainda, né? O céu está meio azulado, escuro. Aquilo lá é fantástico, aquilo lá dá umas fotos lindas. Com a casa iluminada, a luz artificial da casa e o céu azul. Então, faz essas imagens, faz vários vídeos, fotos, gasta um tempo, investe um dia da sua vida nisso, que você vai ter um cliente aí, às vezes para mais de anos, tá? Mais de um ano aí fazendo vários trabalhos, porque ele viu você conseguiu convencer ele, você mostrou o seu valor, agregou valor ali no trabalho. O que não dá pra gente fazer é ficar fazendo vários trabalhos de graça, entendeu? Porque isso também não tem sentido. Mas se você concentrar e fazer um muito bom, beleza. Se você fizer o seu melhor e não ficar bom, não tem problema. Continua se esforçando que uma hora o negócio vai começar a melhorar. O que gera resultado não é só a qualidade do equipamento, tá, gente? O equipamento não adianta nada. O equipamento não te auxilia em nada para você conseguir um diferencial. O que vai resultar realmente num diferencial você pode fazer com um Telo, aquele drone mais baratinho, que ele já tem uma qualidade que, se botar na mão de um profissional, ele faz uma coisa muito melhor que um cara com um Mavic Pro 2. Tenho certeza. Por quê? Porque é a visão, é o olhar que vai fazer as melhores cenas, é o horário que o cara vai. É isso que vai fazer o melhor. Então, o equipamento
não é o que vai dar o resultado final. É claro que se você tiver um equipamento muito bom, perfeito, né? Se você tiver ali um equipamento que consiga te dar boas imagens, facilita, né, a vida do profissional, é claro, todo mundo quer. É por isso que a gente tem que sempre estar atualizando, pegando o melhor equipamento possível, né? É, sempre que sai um equipamento novo, a gente compra para estar atualizado, senão a gente fica defasado, né, no nosso mercado. Mas o que vai te gerar um resultado, você só cresce. É igual, pessoal, é o seguinte, vocês já viram um piloto de avião? Como é que é? Que é o melhor, como é que a gente verifica um melhor piloto de avião? Um dos fatores mais determinantes, até para ele poder pegar aeronaves maiores com mais pessoas, é isso aqui, ó, tempo de voo. No drone é exatamente isso. Quanto mais tempo de voo você tem, quanto mais voo você fez, mais você vai ter experiência para voar. Mais você vai perder o que eu falei na aula passada. Perder o medo. Para poder fazer voos mais leves, mais livres, que vai dar um resultado, uma qualidade na imagem melhor. Isso é um dos pontos muito importantes para esse resultado aqui, tá? Certo? Falei de foto, falei de filmagem, falei da foto e filmagem, falei da edição para trabalhos de imóveis. Se você está querendo alguns outros tipos de trabalho, vamos lá para a gente falar um pouco a respeito disso. Outros fatores, né? Outros fatores que influenciam no preço, no valor que você está cobrando. Sua experiência. Quem tem mais experiência com certeza vai conseguir cobrar um valor mais caro por referência, porque a pessoa vai conhecer, aquele cara já fez trabalho ali, já fez aquele, já conhece, já fez aquele, já tem experiência disso, daquilo. Então, com certeza, ele vai conseguir ali ter uma possibilidade de cobrar mais caro. Se você tem uma presença online, tá? Você tem uma presença online. Não estou falando de ter Instagram lá e ter um monte de foto, que eu mesmo não tenho. Mas se você tem uma presença online em que o cliente te busca, né? Faz uma busca e encontra material seu, isso já valida, tá? Só isso já é suficiente para te validar no mercado. Então, a maioria dos meus clientes são de fora de Goiânia, que eu estou em Goiânia. Mas a maioria dos meus clientes são de fora. São de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, às vezes de Brasília. Esses clientes, eles buscam uma pessoa que faz esse trabalho em Goiânia. Como eu tenho um posicionamento no Google ali referente a drones em Goiânia, eles me acham e verificam o quê? Quando uma empresa está te procurando. Tá? A pessoa física tem um modo de pensar um pouco diferente, mas as empresas, quando elas estão procurando um serviço de drone, elas procuram outra empresa, tá? Elas procuram quem tem possibilidade de passar segurança para eles, para fazer um trabalho eficiente, né? Que possa emitir uma nota fiscal. É assim que as empresas buscam aí seus clientes. Para quem está começando, isso é um diferencial. As empresas de São Paulo, do Rio, é normal elas terem uma média de custo maior, tá? Quando vem uma empresa de fora, elas têm essa exigência que eu falei de qualidade e por isso você pode cobrar mais também naqueles valores que eu falei. É um plus, tá? Eles já quando eles te acham e pedem um orçamento, você sabendo que é uma empresa de fora que vai te exigir mais, você pode cobrar mais também. Isso é natural. Inclusive, já tive alguns clientes
Algumas empresas preferem pagar uma empresa a mais do que uma mais barata. Se a pessoa às vezes passa um orçamento muito barato, elas preferem fechar uma que está com um valor intermediário. Porque às vezes elas não confiam naquela que cobrou tão barato. Então, assim, como é que a gente pode contratar uma empresa tão barata? Será que vai entregar o que a gente precisa? E às vezes o material dela mesmo, quando eles pedem um portfólio, né, pedem ali uma referência, eles veem que não tem tanta qualidade, por isso que o valor é mais barato. Então, você tem que ter ali um portfólio bacana, né, um material de apresentação. E é isso. E quando que é mais fácil ainda fechar um trabalho? Quando você vem por referência, quando alguém te indica como referência. Quando você vem por indicação. Então, o cliente chega por indicação. Quando isso acontece, quando o cliente chega por indicação, aí sim, é quase garantido o fechamento do negócio. Né? E como você já tem a empresa já te vê como com um potencial ali, que vai com uma qualidade já, né, que a pessoa te indicou, você pode cobrar um valor bem mais alto que ela fecha mesmo assim. Tá? Por que a gente deve cobrar às vezes valores mais altos? Porque com valores mais altos nós podemos nos dedicar mais. Como é que isso acontece, né? A gente pode ter mais tempo para aquele trabalho, a gente pode exigir mais de nós mesmos. Nós podemos contratar outras pessoas para às vezes auxiliar. Às vezes, se você está fazendo edição, você contrata alguém para fazer edição para você, para ficar melhor. Então você consegue gerar mais valor também quando você consegue vender seu serviço mais caro. Isso faz total diferença no serviço, tá? Vou dar um exemplo de um serviço aqui diferente um pouco. Um exemplo do serviço que eu fiz esse ano. Um drone em ferrovia. O drone da ferrovia é similar. Ele poderia registro de ferrovia. Ele é similar um pouco também, porque são grandes construtoras que te contratam, né? Então eles te exigem uma documentação muito mais ampla. Te exigem vários documentos, tem que tirar vários certificados, exigem uma série de coisas. Então, muitas empresas pequenas às vezes preferem não participar desse tipo de licitação, de orçamento, né? Mas vale a pena porque são valores bem mais altos. Né? Essa construtora que eu fechei um trabalho para a ferrovia, né? Ela já tinha me contratado ano passado e eu fiz um serviço para ela de acompanhamento de obra. O acompanhamento de obra é um serviço interessante para quem quer tá começando também, porque é um valor contínuo, todo mês tem. Né? Então você fecha um pacote mensal ou quinzenal, né? Bimensal, e ali você faz os registros ali, o trabalho. Todo mês faz o que foi acordado, né? E recebe por aquilo. Então você tem, para quem tem empresa, é muito bom poder trabalhar com essa previsibilidade de receita, né? Então trabalhos igual esse, igual aquele com imobiliária, que tem uma demanda X por mês de fotografar lá 30 casas, isso é muito bom para quem tem empresa que está começando a empreender,
tá? Essas dicas aí de drone para quem está começando a empreender, de empreendedorismo, é uma coisa que vale a pena a pessoa dedicar um pouco, tá? Vale a pena ela ir em busca desse tipo de cliente. Esse tipo de cliente ele vem através do Google, te acha no Google ali, ele vem através de referência de alguma outra grande empresa que realizou e pergunta e faz, mas normalmente o comercial da empresa lá, ele sai atrás desses orçamentos. E às vezes ele faz com várias empresas porque muitas desistem, muitas não querem fazer, passar os documentos, muitas não têm um atendimento muito bom. Você precisa ser muito rápido, tá? No processo de verificar o que a empresa precisa, de entrar em contato com eles, perguntar, passar o orçamento direitinho, verificar todos os detalhes, tá? Perguntar os detalhes do job, né? Quando, onde, como, para quem, vai ter alguém que acompanha, vai ter, né, no local vai precisar de translado, né? A edição vai ser mensal, vai precisar de alguma orientação técnica, porque isso tudo influencia muito, tá? E aqui, nesse processo aqui das grandes construtoras, nesse acompanhamento, como que pode acontecer? Como que a gente pode fazer? Eles pediram para mim, por exemplo, nesse caso da ferrovia, eu fiz um acompanhamento mensal da ferrovia, né, por mais de um ano, e depois disso foi outro contrato, um novo contrato de filmagem da toda a área construída da ferrovia também. E o que acontece? Tinha que seguir um padrão, né? Tinha que seguir um padrão técnico que a pessoa que estava responsável lá precisava. E nós fizemos alguns testes. Fizemos um teste com avião para ver se dava qualidade. Fizemos um teste com helicóptero. E testamos, foi uma câmera, foi 3 câmeras durante esses testes, para ver se a gente conseguia atender, para a gente conseguir fazer em menos tempo, porque o helicóptero com certeza é mais rápido, o avião também, né, para sobrevoar e filmar. Mas nenhum desses deu a qualidade necessária, não atendeu a necessidade. E o que a gente fez? Drone. Filmagem de 5 em 5 quilômetros. Durante todo um percurso de 700 quilômetros. Foram mais de 10 dias. Algumas partes desses 700 quilômetros não foram filmadas porque não entraram, então acabou que esses 700 depois foi reduzido aí para aproximadamente 400 quilômetros de filmagem contínua, certo? Esse tipo de trabalho, qual que é a melhor forma de realizar esse trabalho, né? Eu não pude ir, eu contratei uma pessoa para fazer as filmagens. Então, se eu colocar aqui que eu levei 12 dias pagando aí uma taxa de R$ 500 para a pessoa, mais os custos, mais combustível e tudo. Vamos colocar aí que gerou aí uns custos com os testes e tudo
gerou uns custos aí de 20 mil reais aproximadamente. E então, assim, dá um lucro de mais de 50%, mais de 100%, né, do que você gastou, do que eu gastei, e consegui entregar material aí em aproximadamente 20 dias, certo? Então, assim, dá uma renda interessante, é um trabalho bacana de ser feito e e tem várias possibilidades, tá? Esse trabalho de acompanhamento, ele é muito utilizado em pontes, em rodovias, ferrovias, edifícios, né? Também construção de edifícios, condomínios e por aí vai. A gente tem uma gama de possibilidade aí de trabalho enorme, tá? E vale a pena. Esses são valores depois de fechado o trabalho, né? Antes de fechar, claro que você vai verificar, né? Vai perguntar aquilo que eu falei, vai passar uma peneira ali, vai entender o que é quais são os custos do que você vai ter, né? Quais são os custos que você pode terceirizar. Se você terceirizar, quanto que vai ficar também? Como é que você consegue chegar no local, o tempo que você vai precisar para realizar o trabalho no local e na pós, contabilizou tudo isso, você tem lá seu valor. Os processos que eu passei aqui, os custos lá, normalmente são de meia diária, você consegue realizar aqueles trabalhos ali de R$ 2.500 no local. E depois você vai gastar aí mais uns 2 dias ali para editar foto, passar para o editor fazer o vídeo, te passar o vídeo de novo, você passar para o cliente, tá? Uma coisa muito importante na hora da contratação é você esclarecer para o cliente que você vai ter nas edições, que você vai colocar ali para ele incluso duas alterações na edição, tá? É importante você colocar isso que além de duas, você vai cobrar um extra da edição, tá? Principalmente quando as alterações a pessoa não... Se for erro seu, você não fez alguma coisa que ele pediu, tudo bem, você pode fazer mais, é claro. Mas se você fez o vídeo, mandou o vídeo editado, ele passa uma lista de alteração, você faz a alteração, volta para o cliente, tá? O cliente faz novas alterações do que ele não tinha falado antes, você faz de novo. Aí você venceu as duas alterações que você incluiu, venceu. Tá? A partir dali, você já deu chance para ele corrigir 2 vezes, coisas que ele não tinha visto. A partir dali você tem que cobrar um extra, porque senão a pessoa acostuma a ficar pedindo várias coisas e que às vezes ela mudou, às vezes até o que ela já tinha mudado antes. Então tem que ter um limite ali de edição, tá? Você tem que deixar isso claro na hora da contratação. Então, incluir esse limite de alteração. E se tiver além, você cobra uma taxa extra, tá? O que eu recomendo? Coloca uma taxa extra aí de R$100. Não precisa ser muito, porque se tiver uma necessidade também o cliente não vai achar ruim, tá? Porque apesar de que isso o cliente entende, né, que é um trabalho profissional, se pesar para ele também, pode criar um atrito. Fechou? Beleza. O que você precisa? De um briefing, tá? O pré-briefing, você já faz na hora da contratação, porque você tem que saber quanto que você vai cobrar, né? Então você já tem que entender o que você vai fazer.
Mas depois da contratação, você vai fazer um briefing esmiuçando aquilo ali. Você vai pedir referência. Você tem uma referência de um vídeo que você tem, que você já fez, que ficou igual, ou que você viu em algum lugar que você gostou? Isso resolve muita coisa. Esses, por exemplo, de acompanhamento de obra de ferrovia, de filmagem de rodovia, de ponte que eu já fiz, alguns tinham referência e outros não. Tá? Quando não tinha referência, e o cliente que sabia bem o que ele queria, ele passou bem direitinho, acompanhou. Teve um cliente que, por exemplo, eu filmei uma rodovia, o dono da empreiteira me acompanhou com o carro, a gente foi no carro dele, eu fui filmando, e ele acompanhou tudo e ele já sabia o que ele queria. Então, ótimo, eu fiz o que ele queria. Pela linha dele, outras vezes eu fiz uma ponte, já sabia mais ou menos como que ele gostava e a gente fez, ficou muito bacana. Mas, por exemplo, na ferrovia, o cliente já tinha um padrão. Ele só me mandou, eu quero nesse padrão. Ótimo, a gente só replicou o que ele já tinha ali como padrão e entregamos aquilo. Não tem muito mistério, né? Então, se a gente pede uma referência, a gente adianta muito o processo, tá? Já teve trabalho que eu não pedi referência, o cliente não sabia explicar e ficou indo e voltando na edição várias vezes, tá? Erro acontece, problema acontece com todo mundo, tá? Esses às vezes atritos aí de gente ficar meio, nossa, esse negócio já está até hoje aqui editando e o cliente não resolve, e muda um monte de coisa. Às vezes nem é culpa nossa. Há pouco tempo atrás a gente filmou instalação de placa solar. É uma coisa que está bem alta, né? Instalação de placa solar em comércio, em área comercial, né? Em indústria. E o que acontece? O cliente precisava que as pessoas que estivessem instalando estivessem com todos os EPIs, né? E ele pediu para a gente filmar algumas coisas dos EPIs e tal. E na hora da filmagem, eles não estavam com os EPIs. Mas a gente não tinha feito um briefing tão claro que a gente teria que verificar se eles estavam com EPI ou não. Então a gente não parou eles. A gente estava lá filmando. A gente não falou para eles, você tem que pôr EPI. A gente não chegou e falou isso para eles. Não tem como a gente parar, né? A gente não tem como interferir. Porque a gente até nem sabe, né? Às vezes, o grau hierárquico ali, né? De quem que é o chefe, quem que tá com... se eles estão cientes e tudo. Então a gente não interfere. E isso gerou um problema, porque nas imagens eles estavam sem alguns EPIs e muitas imagens eles não queriam usar por causa disso. E a gente não tinha muito o que fazer. Então a gente fez um vídeo reduzindo algumas coisas, ficou bom, mas eles não ficou do jeito que eles queriam por causa da própria equipe deles, que era terceirizada, uma equipe terceirizada. Então por isso que o briefing claro, ele evita muito problema, tá? Pedir referência, né? Perguntar pro cliente que você tá atendendo. Qual o objetivo? Isso aqui é muito importante. Qual o objetivo do vídeo? Por quê? O objetivo pode ser apenas para... O objetivo do vídeo pode ser apenas para registro, tá? Quando é só registro, não tem necessidade de divulgação, a sua qualidade ali, de sua interferência, seu olhar, ele não precisa de tanta exigência, tá? Objetivo. Se o objetivo é para publicidade, para divulgar, aí já é diferente. Aí você entra, vai divulgar, qual plataforma? Por que isso é importante? Porque se você vai divulgar no Instagram,
você já pode prever algumas coisas, tá? Você vai divulgar no YouTube, você vai querer fazer uma apresentação em TV, numa TV em 4K, você já sabe que é outra. Se for uma apresentação em TV em 4K em um ambiente de exposição, você vai querer uma filmagem mais longa, 5 minutos, uma coisa mais leve, em que a pessoa passa e está vendo aquelas filmagens bonitas. Se for uma coisa para Instagram, para YouTube, é uma coisa rápida, é uma coisa ligeira ali, rapidinho, em 1 minuto já tem que passar todo o conteúdo, toda a mensagem, né? Para YouTube, qual que é o objetivo? A pessoa vai fazer para conteúdo, para explicação, para convencimento do cliente, para material didático. Então tudo isso influencia. E isso aqui é o que vai determinar isso aqui é o que vai determinar, né, a forma que você vai filmar lá e vai editar. Então esse briefing ele é muito importante. Após você filmar, então tá, fechamos o briefing, já verificamos com o cliente todos os detalhes, né? O que eu fiz agora numa contratação dessa semana? Desculpa, o cliente me ligou e ele queria o Phantom 4 Pro. Só que ele era uma filmagem de uma rodovia, 10 km de filmagem de uma rodovia. E ele queria foto a cada 5, ele quer, né? Porque a gente vai fazer o serviço hoje. Ele quer foto a cada 5 segundos com a melhor qualidade possível. Beleza. Só que o Phantom 4 Pro, ele é meio trambolhão. Para mim filmar com um Mavic Mini 2 é muito mais simples. Ele tem um monte de bateria, eu subo em qualquer lugar. Ele é mini, né? Mini 2. Ele é mini, pequeno e muito mais prático, né? De ficar voando na rodovia, não chama atenção. Se tiver passar num posto policial, o pessoal nem vai ver, não faz barulho, as pessoas quase não vê ele voando. E se tiver uma queda em algum local, o dano, né, é bem menor, não tem tanto perigo. Então, que eu fiz? Eu mandei uma foto para ele, que a gente tinha feito com o Phantom Mini à ferrovia. Mandei para ele e falei, olha a qualidade dessa imagem, tá bom assim? E ele falou, nossa, tá ótima, tá de excelente qualidade. A gente quer desse jeito. Então, beleza, vamos fazer então com o Phantom Mini 2, certo? Então a gente conseguiu aí facilitar a nossa operação, porque aquela qualidade do Phantom Mini atende aí o cliente, tá? A foto do Phantom 4 Pro é melhor? Tá? É melhor ainda, tem mais definição. Mas também, assim, depende da necessidade do cliente, não vai fazer diferença. Não é tão, assim, num nível tão estratosférico. Certo? Então, esse aqui é da rodovia. Esse aqui foi um cliente da rodovia. De obra também, tá, pessoal? Quando a gente tem um cliente, qual a melhor forma? Qual a melhor forma de atender? A gente vai fazer o orçamento, enviar o orçamento, né, fazer o briefing, ouvir a resposta, se tá bom para ele, se tá interessante, enviar os exemplos, tá, de material. E fechar o contrato.
O contrato pode ser simplificado, pode ser por palavra. Hoje em dia eu mesmo não faço muitos contratos, só quando o cliente pede, tem um modelo de contrato pronto, eu assino, coloco lá um modelo de contrato simplificado de uma página só, eu coloco, né, o que se trata, o objetivo daquele contrato, eu coloco o local, a data, né, e o dia, o horário e o que eu vou entregar, né, e quando eu vou entregar a data, todos esses dados bem simplificados em uma página só, com meu timbrado, e envio para o cliente assinado por mim, tá? Assinatura digital simplificada. E, normalmente atende, tá? Isso na maioria dos casos, em 95% dos clientes, isso resolve. E é suficiente para a gente fazer o trabalho. Concluímos o trabalho, enviei os exemplos do material produzido, fechou o contrato. Aí, ao fazer o trabalho, o que é importante? Verificar as futuras necessidades. Na obra, no local, se você vai vender uma casa, por exemplo, beleza, vai lá, faz as filmagens de uma obra, de uma casa e faz o material para vender a casa. Vendeu a casa, acabou o seu trabalho, né? Você só vai fazer outro material desse se a pessoa for vender de novo, né? A casa, outra casa, aquela casa e tal. Mas dependendo desse tipo de serviço, por exemplo, desse serviço que é de obra, o que acontece? A pessoa ela tem ali uma série de necessidades. Às vezes ela está fazendo aquela filmagem num momento da obra e se você não perguntar nada, só fazer a filmagem e mandar, às vezes na próxima vez que eles vão fazer uma filmagem, às vezes já perderam o seu contato, não acharam mais, ou a pessoa, acontece muito, tá? Rotatividade em obra, a pessoa que te contratou já foi despedida. Acontece muito, rotatividade em obra é muito alta. Então os comerciais de obra, de contratação e tal, RH e tal, o pessoal, eles têm uma ciclagem ali, trabalha um tempo, depois passa para outro, depois despedido, passa outro, e eles não sabem de você. Então se você vai lá e antecipa quais as necessidades dessa obra, já pergunta lá para o engenheiro, né? Vocês estão fazendo drone agora, vocês acham que vão precisar de drones de novo? Quando, né? Tal data. Quando estiver concluindo vai precisar. Tal viga lá, quando está lançando aquela viga lá daquela ponte, é um momento muito bom que seria bom a gente filmar. Isso é uma informação que se você não perguntar, você não vai ter. Você não vai conseguir extrair do cliente esse tipo de informação, tá? Sem perguntar. Ele não vai te avisar com antecedência. Então o que acontece? Chegou na obra lá, está filmando a obra, conversa com o engenheiro, né? Verifica as necessidades futuras, vê quando é que vai ter os próximos lançamentos de viga, ou vai ter recapeamento, ou vai fazer alguma passagem, alguma coisa que for implementar na obra que seria interessante fazer um drone, uma filmagem. Isso é muito válido porque faz toda a diferença ali para você ter mais serviços, tá? Então isso já te garante novos serviços. Fez o trabalho? Você pode fazer uma coisa que é interessante. Faz o vídeo com sua logomarca. Coloca no finalzinho lá, tá? E envia para os engenheiros que você conversou da obra. Envia para as pessoas que estavam envolvidos, tá? Pega os contatos do telefone e manda para essas pessoas. Para eles é como se fosse um portfólio deles também. Então eles vão repassar esse vídeo para as pessoas, para a família dele, para as pessoas que estão acompanhando, para algum cliente dele mesmo que está perguntando que ele quer fazer uma obra parecida.
Então, esse tipo de vídeo vai vender ele, vai ajudar ele pra caramba, ele vai ficar satisfeito, vai ser bom pra ele e vai te vender, porque vai estar lá mostrando quem fez o drone daquela imagem lá, quem fez aquele vídeo editado bacana, né? Se você fizer um vídeo, quanto melhor, mais bacana o vídeo, mais vendável for, né? E, é, e provavelmente, né, na hora de você vai mostrar para o seu cliente o vídeo também, é possível que você não possa usar a sua logo no vídeo, tá? E aí o que vai acontecer? Vai ser a hora de você perguntar também para o cliente se eles querem que retira, né, a logo da sua empresa. Ou se pode deixar ela na edição. É claro que você vai colocar também, tá? Como é que você faz para o cliente deixar sua logo? Você coloca a logo dele. Coloca a logomarca do cliente. E a sua no final. Entendeu? Ou a sua antes e a do cliente no final. Depende do modelo do filme, do vídeo. Aí, provavelmente, ele vai deixar. Ele fala assim, não, pode deixar, tá tranquilo. Porque já fica num modelo institucional de vídeo, né? Fica num padrão que ele fala, não, faz parte, né? O cara é o trabalho do cara, o cara tá divulgando o trabalho dele junto com o nosso, faz parte, tá ótimo. E ele não vai encrencar. Beleza? Voltando aqui. Bora lá. Então, vamos agora para umas dicas aqui de como começar, né? Como começar? Eu acho que eu já falei, mas olha, para quem está querendo começar, repetindo, né? Começa com drone de brinquedo, perde o medo. Vou colocar aqui, ó, brinquedo, perde o medo. Aí depois investe. Vou colocar aqui umas barrinhas aqui para mostrar que isso aqui é uma etapa. Investe. Quanto? Pouco, tá? Investe pouco. Compra um Mavic Mini. Compra um Mavic Mini 2 aí para começar a fazer uns trabalhinhos aí, começar a tirar, já pagar o custo dele, depois pagar o custo dele, pronto, aí você começa a investir mais. Compra mais ferramentas, mais coisas. Uma forma boa de começar, forma de ganhar uma grana massa, rápida e sem risco. Vou colocar aqui, ó, dinheiro rápido, com pouco risco de pilotagem, tá? Para aprender. Como? Fotografia de chácaras e casas de condomínio fechado. Como faz? Vai nesse lugar, região de chácara, vai num condomínio fechado que você conhece alguém que pode entrar. Vai fazendo várias fotos, pede permissão, tá? Condomínio fechado você não pode sair voando, fotografando as casas sem permissão. Pede a permissão, consegue a permissão, não é difícil. Explica o que você está fazendo, explica que você não vai entrar na casa das pessoas, você vai fazer uma foto da rua, tá? Você vai estar na rua, não vai estar entrando dentro do lote da pessoa, tá? Porque a pessoa às vezes está lá tomando banho, alguma coisa, pelado na piscina e não vai querer um drone ali, né? Bisbilhotando, fazendo foto da pessoa. Você vai ganhar um processo com isso. Então, melhor você vai lá da rua, faz fotos da fachada, da entrada da casa ali, sabe? Na calçada. Dá para você fazer vários ângulos ali. E
e depois com alturas diferentes, né? E depois você imprime, tá? Fotos da fachada. Depois você imprime num tamanho razoável aí de 30 por 40, por exemplo. E coloca em um quadrinho. Coloca em um quadro. E leva lá. E leva para vender. Muita gente faz isso, ganhou muito dinheiro com isso, fazendo com um helicóptero, com avião, fazendo várias das casas de chácara, de fazenda. E depois vai o pessoal com os materiais lá impressos, com quadro grande, dependendo da casa, né? A pessoa tem mais bala na agulha para comprar e pagar mais. Mas uma foto dessa simples você consegue aí vender aí por R$300. Se a imagem ficar boa, você faz um trabalho no Lightroom, no Photoshop para dar uma calibrada na imagem, né? Uma saturada, melhorar a imagem para ela ficar mais bonita do que a casa da pessoa já é. Tem muito efeito bacana para dar uma realçada na imagem. E você consegue vender aí de R$300 a R$500 aí essas fotografias, esses quadros. E se você não vender esses quadros, a foto em si é muito barata, tá? Você vai gastar um valor aí de R$10 a R$15 para imprimir. Não, 30, 40, nem isso. Vai gastar uns R$5 para imprimir cada uma. E não tem, é baixíssimo, né, o risco. A possibilidade da pessoa comprar é muito alta quando ela chega o negócio pronto, tá? E se a pessoa não quiser, o quadro você aproveita, você só troca a foto, tá? E tem aí uma renda muito boa e rápida. Você paga o seu drone aí e começa a faturar. Essa é uma dica. E em casas de luxo, chácaras, fazendas, isso cola muito bem. O pessoal gosta de ter uma imagem bonita da sua casa assim em casa. Isso é uma memória, né? As pessoas dão muito valor a isso. Afinal, eles gastaram ali às vezes alguns milhões construindo aquelas casas, né? Deixa eu voltar aqui para ver aqui. Tá. E tá, essa é uma forma de ganhar um dinheiro rápido. E o que mais? O que você pode fazer para potencializar o negócio? O seguinte, né, tem várias coisas que você pode fazer, tá? Aprender ali. Se você tá nessa, é porque você tem uma veia aí empreendedora. Empreendedor, ele já tem que ter o sangue mais quente, ele tem que encarar o mundo de uma forma sempre buscando observar as oportunidades, né? Sempre buscando ali descobrir, né, o que ele pode fazer para aumentar a rentabilidade dele, para ganhar mercado, né? E sempre lembrando que os conceitos aqui de empreendedorismo, importante também, você tem que sempre ser honesto, tá? Parece bobo, mas é muito sério. Não parece bobo, na verdade. Uma coisa que vai dar diferencial aí no seu trabalho se você fazer as coisas sempre direitas, tá? Sem entrar aí tentando ganhar mais do que você está fazendo com malandragem, ou se der algum problema não contar para o cliente, ou se acontecer algum problema lá na captura de imagem, explicar o que aconteceu. Por exemplo, uma vez eu fui voar o drone mini e perdi o drone mini, deu um problema lá que eu já contei na aula 1 de interferência da antena. E né, o que eu falei para o cliente? Olha, não conseguia fazer o trabalho, liga para esse meu amigo aqui que ele consegue fazer, não vou te cobrar nada, tá? É o mínimo que eu tenho que fazer, né? Explicar tudo o que aconteceu e não deixar a pessoa na mão, achar alguém para resolver para ele naquele momento, para atender a necessidade ali que tá.
né? E aí sim conseguiu, foi lá e conseguiu concluir. E outra coisa, vamos falar de potencializar. Então, sim, se você bota energia no seu trabalho de forma que você está. Se você bota energia no que você pode ampliar ali, do que você está oferecendo para o seu cliente, né, na forma do atendimento, você vai ter um maior retorno. Quem busca foto de drone, né, foto e vídeo de drone, muito possivelmente pode precisar de foto terrestre. Então, uma coisa que você pode anexar ali é aprender a fotografar e filmar com câmera em solo para potencializar a qualidade dos seus vídeos. Isso é outro fator também que vai agregar no valor, tá? Que você vai cobrar pela foto é uma coisa, do drone é uma coisa, pelo vídeo é outra coisa, pela edição é outra coisa, pela foto terrestre é mais um item, são 4 itens, né? E pela filmagem terrestre mais um item. Se dependendo do trabalho, você pode até levar uma pessoa para ir fazendo, enquanto você faz o drone ou a foto terrestre, a outra pessoa faz o drone ou a foto terrestre, a filmagem, né? Para agilizar o processo ali, para facilitar o seu tempo ali disponível no local e também mostrar um profissionalismo, né? Se você chega com 2 pessoas, já é uma equipe, né? Então, equipes, né, são bem vistas nesse trabalho. São bem vistas. Se você chega lá com mais de uma pessoa, mostra um profissionalismo, mostra que sua empresa sabe administrar pessoas, sabe, tem um potencial, já está maior do que aí uma MEI, né, uma empresa de uma pessoa só. Então aqui são essas dicas rápidas aqui para auxiliar a potencializar o seu negócio. Então estamos aqui chegando no fim do curso, da aula. Vamos lá, o que mais? Mais dicas. Pessoal, dicas, a gente falou aqui de mercado, né? Falando do mercado de drone, é um mercado que está em expansão. Quem é fotógrafo, cinegrafista, é uma ferramenta extra aí. Eu acho que quem está no mercado de foto e filmagem é como se fosse uma nova câmera, né? Então, assim, é um equipamento que vale a pena conhecer, começar a utilizar nas suas produções, né? Ensaios fotográficos de gestantes, de modelos de 15 anos, de casamentos, é muito válido, tá? São ângulos ali que realmente fazem a diferença na produção do ensaio. Inclusive, uma coisa que eu recomendo para quem está fazendo trabalhos com drones é tentar sair do padrão, buscar ir além, né? Imagens, foto e vídeo, tá? Com a câmera olhar para baixo, né? Está voando no alto, fazer aquela imagem 100%, aquela visão Google zenital, né? Olhando para baixo. Essa é uma cena que é interessante sempre fazer, porque tem às vezes alguma coisa que você não viu que fica bacana ali na composição, né?
quem está fazendo fotografia com o drone em movimento e também quem está filmando, aprender, isso aqui é muito importante, tem muita gente que ainda não sabe fazer isso, aprender a fazer movimentos leves, tá? Aprender a ter o dedo manso, fazer movimentos devagar ali, com precisão, sem rigidez. A cena em que a lente se move rápido, ela não é aproveitada na filmagem, tá? Então, se você vai com o stick bem devagar, ele faz uma tomada leve, suave, fica mais fácil da pessoa ver o vídeo. Então, aprender a ter essa leveza no controle do drone é importante. Isso está ligado também a você não ter medo, a perder o medo. Por isso que é importante você gastar um pouco de dinheiro ali com um drone mais barato para você perder esse medo. Isso influencia muito no resultado final, tá? E depois que você aprendeu a mexer ali os dois dedos, começar a fazer movimentos lentos, aprender a mexer nos dois eixos do drone, né? Aprender a você ir para a direita e também fazer, ao mesmo tempo que você está indo para a direita, você está fazendo redirecionando o ponto de posição de visualização dele, para você conseguir fazer uma órbita, né, no objeto de interesse. Esse é um tipo de necessidade para quem pilota drone, tem que aprender a fazer isso, aprender a usar os dois dedos ao mesmo tempo que está indo para o lado, aprendendo a redirecionar a câmera, né, e ter esse senso de percepção de não ter nada para bater próximo, né, e também não ficar com muito medo fazendo voos muito altos, com medo de bater numa árvore, sendo que a árvore está lá 30 metros abaixo do drone. Então, para fazer cenas boas, você tem que ficar mais próximo dos objetos mesmo, porque a fotografia, quando ela é mais para você trazer ela, para ela ter um interesse, uma beleza maior, você tem que ter planos diferentes, né? É importante você ter ali um plano, um primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Isso faz muita diferença, tá, na imagem. Então, quanto mais a gente perde o medo, voa mais próximo dos objetos ali, das árvores, das casas, consegue colocar primeiro, segundo, terceiro plano, isso aí vai agregar valor e você vai conseguir ter um resultado melhor no seu trabalho de filmagem e fotografia. Nos drones, muitos têm um modo na órbita, né? Um modo de circular, em que você vai até um ponto central, fixa ali o ponto central, distancia e ele vai circular aquele ponto, fazendo uma órbita, um giro, né? Com a câmera sempre mostrando o centro do ponto. Esse tipo de filmagem fica muito bacana. Então a gente pode utilizar sem medo, grava vídeos assim que isso é bem aproveitado aí na edição. Os movimentos laterais, você tem um objeto, né? O drone tem um objeto que você está com interesse, você pode começar a filmar. Se você quer filmar uma casa que está num ponto, você não precisa só filmar ali naquele ponto. Você pode sair de fora do centro da casa, tá filmado para uma área que não é a casa, e depois ir filmando lateralmente até ela entrar e sair de toda a cena, né? Esse tipo de filmagem também agrega um valor. Todos esses tipos de filmagens aí, eles saem um pouco do padrão convencional que a gente normalmente faz no início, quando a gente está usando um drone, porque a gente não pensa além, né, do objeto em si. E isso faz toda a diferença na edição do vídeo. Essa cena em que você não está mostrando e depois começa a mostrar e passa, né, como se você estivesse passando ali pela casa sem interesse na casa, mas isso realmente causa uma cena assim interessante, esse movimento lateral, tá? Junto com o movimento orbital também. O movimento em que você filma o solo, né, sem aparecer o objeto, e depois você vai levantando a câmera ao mesmo tempo que você caminha ou não, né? Você pode estar caminhando com a câmera para baixo, filmando, e depois vai levantando ela, ou só filmando a câmera para baixo. Vou ver se eu coloco algumas cenas aqui depois desses movimentos para a gente acompanhar. Eu falei também, né, e reforço, grava o nascer ou o pôr do sol.
filma essa luz aí pegando no objeto que você está fotografando. Isso funciona muito bem. Quando você for operacionalizar o drone, para quem é iniciante, vai ficar um pouco receoso de configurar a câmera do drone, né? Mas isso aqui tem importância também, sabe? Aprender a entender. Quem já vem da fotografia e da filmagem, show, né? Já vai entender o processo, o que é todas as configurações ali. E quem não vai precisar entender, né? O que é velocidade, né, de gravação. A qualidade, né? Eu recomendo sempre gravar sempre no máximo dos vídeos, grava sempre em 4K, ou no máximo que o seu drone permitir, né? Se você faz a filmagem em 4K, você vai ter mais informações, vai facilitar um corte, você vai poder utilizar às vezes até um frame para usar uma foto ou alguma coisa, né? E qualidade nunca é demais, né? Reduzir a qualidade é fácil, mas aumentar às vezes é impossível, né? Não tem como você aumentar a qualidade de uma filmagem. A velocidade da gravação vai interferir em como você vê o vídeo. Você tem um mínimo ali, né? Se a cena está escura, você vai precisar de uma velocidade menor, né? E aí nesses casos não tem muita opção se você estiver num ambiente mais escuro, mas se você tem um drone em que você consegue, isso é uma dica também que dá umas fotos fantásticas. Se você tem um drone que consegue ficar bem estável em um ponto e não estiver ventando, você consegue fazer fotos abaixo, tá? Para quem é fotógrafo, abaixo da velocidade padrão de 30, 29, 24 frames por segundo. A gente consegue fazer captação em imagens abaixo disso, né? A gente consegue fazer captação, a gente pode fazer fotografias, né? Não filmagem, porque isso não é possível, mas fotografias com 1/8 frames por segundo, né? Sem tremer. O drone às vezes está numa posição parada e você faz o que eu faço para não perder a fotografia. Eu faço umas 3, 4, 5 com uma velocidade bem baixa. E eu consigo ali um movimento da cena, eu consigo captar e algumas dessas fotos ficam nítidas, tá? E aproveitáveis, ficam muito bom. Então, mesmo em cenas escuras à noite, eu consigo captar ali uma imagem muito boa. Inclusive, isso permite eu captar o movimento das luzes. Como? Com as luzes, por exemplo, dos faróis do carro, né? A luz do farol do carro faz um rastro, né? Isso permite que eu vou estar usando uma velocidade baixa, né? Ele vai estar demorando a captar a foto e vou conseguir ali um resultado interessante. Esse tipo de resultado com você estiver fazendo a foto, por exemplo, com a mão, com a câmera na mão, já é bem mais difícil, né? Então o drone permite isso também. O gimbal dele tem uma estabilidade fantástica. Uma coisa importante entender também que o ISO do drone, quando você for aprimorando, conhecendo mais as configurações da câmera do drone, você vai ver que o ISO está diretamente relacionado à qualidade, tá? A qualidade da imagem e sensibilidade. Se tiver mais escuro, você pode usar um ISO mais alto, só que a foto vai ficar mais granulada, com menos qualidade. Então é sempre melhor o ISO menor possível, que o ambiente permitir. Se o ambiente não permitir um ISO mais baixo, se tiver mais escuro, você precisar um ISO mais alto, você pode usar. Você aprender a fazer isso manualmente com o drone, você vai conseguir extrair mais, tá? O automático, às vezes, não é o que a gente quer. O que o drone nos entrega de
imagem, né? A imagem que ele que eles nos mostra ali para a gente fazer, registrar, nem sempre é a melhor possível. Se a gente conseguir manualmente configurar, a gente consegue extrair mais. A gente consegue às vezes dar um efeito que o próprio drone não seria capaz de fazer, certo? E outro item aqui que vai fazer essa diferença é a abertura da lente. Você tem a lente que ela vai te mostrar vários números, né, de abertura, e esses números eles estão diretamente relacionados com a luz que entra. Mas quanto mais aberto, né, por exemplo, 2.8 ou 1. Vamos colocar aqui 1.8, por exemplo. Se o seu drone está com abertura 1.8, ele está no mais aberto possível. Está entrando mais luz possível. Você está conseguindo captar a maior quantidade de luz. Mas às vezes, para você conseguir uma nitidez da imagem, você tem que buscar ali entender qual que é o melhor ponto de abertura da sua lente. Cada lente tem um ponto de abertura que dá a maior qualidade possível da imagem. E normalmente não está nos extremos, não é 1.8 e não é, por exemplo, a abertura f22, não é o máximo que 22 ou 24, 18, depende da lente. Normalmente esse ponto fica aqui no meio, tá? Entre 6.4, 8.0, que você vai conseguir extrair a melhor qualidade possível da sua imagem. Então, se você coloca no automático, ele não vai fazer essa definição, ele não vai fazer essa seleção para você, certo? Isso é algo também que é relevante. Esse aspecto aqui da configuração manual da câmera, ela exige um pouco aí de conhecimento. Para quem é fotógrafo, cinegrafista, já tem isso, já conhece, né? Mas quem não vale a pena buscar mais informação, né? Fazer teste, né? Buscar entender como que isso aqui, porque cada um desses está relacionado com o outro, né? Você tem a abertura da lente, você tem a velocidade que a lente fica aberta enquanto entra a luz para captar o registro dela ali, e você tem o ISO, que é a sensibilidade do sensor ali, que é o que vai definir ali se a foto ele vai ficar mais sensível e captar a luz mais fácil, ou ele vai ficar menos sensível e captar menos luz com mais qualidade. Tá? Isso tudo vai influenciar muito no resultado final. Então, se você, né, quer fazer um trabalho assim com o máximo de qualidade possível, então isso é algo a se estudar, tá? Isso aqui é uma das coisas que vai fazer diferença no processo aí do resultado final da sua imagem, do seu trabalho. Eu fico por aqui com essa aula 2 e a gente se vê aí na aula 3 de drones para fotógrafos e cinegrafistas. Um grande abraço. Só vou ler um detalhe aqui, que este projeto é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal e do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Tá? É um projeto cultural em que eu inscrevi, eu recebi um valor aí para dar essas aulas e estou aqui dando essas aulas como combinado aí com o governo. Grande abraço a todos, Deus abençoe a todos e um bom dia.